Eu sempre falo aqui que serviço de imunização tem um potencial absurdo de gerar receita, muitas vezes até mais do que o nosso próprio atendimento. Então, minha vida inteira eu trabalhei 3, 4 dias no máximo úteis da semana no consultório, porque eu estava em centro cirúrgico, estava em vínculo público, estava em outros compromissos que faziam com que eu não ficasse presente de segunda a sábado no próprio atendimento, no próprio consultório particular. Então, já comparativamente com a imunização, é uma razão que faz a imunização, né, já tender a ter mais faturamento do que o próprio atendimento médico, que é a disponibilidade do imunizador de segunda a sexta, segunda a sábado, no consultório, na clínica. Outra questão é o ticket alto. Então, a gente trabalha para que tenha um ticket médio entre 500 e R$ 1.000, que cá entre nós é mais alto do que a média do ticket de consulta da maioria dos médicos do país. É ou não é? E também porque não tem retorno, o atendimento é rápido, requer uma recorrência para aplicar a segunda, terceira dose e por aí vai. Então, por isso mesmo que quando a gente compara faturamento de imunização com faturamento do próprio atendimento com o médico, é comum a gente trabalhar com cifras de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais por mês. Porém, gente, isso não acontece sozinho, não acontece na inércia. É importante ter comprometimento, levar tão a sério esse projeto do que a própria especialidade. É muito comum o médico ter um carinho com a especialidade. Né? Nossa, minha especialidade valeu e vale. Se bem que alguns acham que não. Anos de residência médica, todo ano eu estou lá no evento, eu estou estudando em casa. Então, a gente, na maioria das situações, leva muito a sério a própria especialidade. E isso aqui também tem que ser levado a sério. Por isso que o tema dessa aula é sobre pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Porque a coisa não vai acontecer de repente. O médico não vai sair da fase 1 até a fase 4 de repente. Imunizar 5 a 10 pacientes por dia ou mais requer todo um processo de implantação e crescimento. Tá? E por isso mesmo, por uma questão didática, eu dividi o nosso projeto. Né? Geralmente eu falo muito nas redes sociais, mas caso você não tenha visto ainda, né, essa explicação, é importante pontuar aqui no início da nossa pós-graduação, que são as fases 1, 2, 3 e 4. Fase 1, didaticamente, eu dividi e estabeleci um marco de conclusão da fase 1 como uma sala concluída. Então, a sala de vacinação lindona, concluída, com refrigerador, mobília, tudo certinho, tudo no devido lugar. A sala de vacinação pronta, é a fase 1, é o marco do final da fase 1. A primeira dose aplicada no primeiro paciente é o marco de conclusão da fase 2. Cada marco de conclusão tem que ser comemorado, gente. Não comemorar só quando estiver na fase 4. Terminou a fase 1, a sala concluída em 1, 2, 3 meses, nossa, comemora. Quando a gente comemora, há uma injeção de ânimo, há uma renovação da energia para seguir para a próxima fase. Fase 2, então, depois de terminar de organizar a regularização de documentos, contratar o vacinador, né, responsável técnico, e aplicar a primeira dose, é um marco. É muito comum na comunidade, você vai ver, e eu quero que você também faça isso, ir na comunidade e escrever lá, comemorando, compartilhando com o nosso grupo de médicos. Apliquei a primeira dose, finalmente apliquei a primeira dose. Sou um serviço privado também de vacinação. Tem um braço de vacinação potencializando ainda mais meu consultório particular. Isso é para comemorar de verdade. Fase 1, fase 2. Fase 3. A gente considera a partir do momento que pelo menos 3 pacientes são imunizados por dia. Lembrando que, mais uma vez, 70% dos pacientes, em média, são retornos, são pacientes programados para a segunda e terceira dose, ou uma nova vacina. Então, são pacientes programados, aprazados para retornarem para a clínica. Então, de cada 3 pacientes, 1 é paciente novo, 2 são pacientes que estão retornando. Então, para aplicar a vacina em 3 pessoas por dia, a gente literalmente tem que atrair um único paciente para a imunização por dia, porque os outros 2 vão ser retornos daquele um único paciente que veio
2, 3, 4, 5, 6 meses atrás e que estão retornando. Então, recorrendo, na verdade, né? Renovando a imunização. Lembrando que a imunização, cada administração é um embolso para a clínica. A não ser, claro, que o paciente tenha fechado um plano vacinal mais completo, aí, claro, ele só vai voltar para aplicar a dose. Então, onde eu quero chegar com isso? Com o entendimento que, nossa, um paciente por dia a gente consegue atrair para o serviço de imunização. Ainda mais o serviço de imunização sendo destinado virtualmente para 100% da população. Eu sempre brinco nas lives, no Instagram, nas redes sociais e aqui dentro também dos nossos encontros ao vivo aqui na turma. Eu sempre brinco que se eu perguntar para você como é que está a sua agenda de vacinação, você vai estar pendente. Por exemplo, da vacina da dengue, que é para todo adulto, imunocompetente, a vacina HPV-9, né, se tiver alguma comorbidade, pneumo 15 ou 20, e daí por diante. Então, é muito fácil recomendar a vacina. Então, se a gente consegue atrair 3, 4, 5, 10 pacientes por dia para a nossa própria área, para a nossa própria especialidade, mesmo a nossa especialidade atendendo 20%, 30% da população, não mais que isso, né? Paciente que adoece com alguma patologia da nossa especialidade, a minoria, a maioria, espontaneamente, não iria procurar a gente. Então, imagina a gente atacando 100% da população, oferecendo esse serviço. Claro que a gente vai conseguir aplicar vacina em um paciente e em mais 2 retornos, 3 pacientes por dia. 3. Muito bem. Fase 4, 5 a 10 pacientes atendidos. Como já falei em alguma aula aqui, de cada 10 pacientes, 7 são retorno, 3 são pacientes novos. Então, quem atrai atrai 3 pacientes novos e revacina os 7 retornos. Então, para imunizar 5 a 10 pacientes por dia, nós só precisamos atrair 3 novos pacientes. Olha como isso é fantástico, né? Como já falei em outra aula, não é necessário ter muita recorrência, depende da área de vocês. Alguns vivem isso, né? Então, médico, não é médico, ginecologista. Nossa, aquelas pacientes vão estar ali voltando com uma certa frequência. O oftalmo, né? Tem a recorrência para fazer pelo menos a acuidade visual. Existem especialidades que, uma vez criada uma base de pacientes, vocês sabem que nos anos seguintes o paciente vai estar voltando. Imunização é a mesma coisa. A gente consegue, após começar a vacinar alguns poucos pacientes, estabelecer uma recorrência e, dessa maneira, aos poucos e crescendo, de um paciente vacinado por dia para 3, depois para 5, depois para 10, depois para ainda mais pacientes. Muito bem. Mas recapitulando que o tema dessa aula aqui são pequenas vitórias. Então, antes de bater o recorde de pacientes vacinados no dia, coisa que está ao alcance de todos, é preciso antes focar na fase que nós estamos. Ser essencialista, não está fazendo em paralelo, com vários vetores em paralelo. Um vetor no mestrado, outro no doutorado, um vetor na nova subespecialização, né, da sua área, outro no fellow, por exemplo, porque assim, dispersando energia para vários lados diferentes, aí sim, aí é claro que o projeto não vai para frente. Muita gente pergunta, Rafael, 100% dos médicos aqui no MBA implanta vacina, escala 5, 10, 15 pacientes vacinados por dia, 100%? Claro que não. Lógico que não. Por quê? Tem aluno que entra no curso, não consome o curso como deveria. Os que consomem, tem aqueles que não implementam. Os que implementam, tem aqueles que não buscam, é um constante aperfeiçoamento e crescimento. Então, é claro que nem todo mundo vai atingir resultado. Por quê? Porque não vai estudar, nem implementar, nem corrigir os erros e focar num crescimento permanente. Agora, por outro lado, aqueles que focam em cada uma das fases, concentram energia, todos os vetores de energia, a cabeça, para organizar a sala concluída, comprar refrigerador, ver a mobília, começar a separar a documentação exigida pela vigilância sanitária, dar entrada, cobrar, providenciar, em média,
em 2 a 3 meses, já consegue aplicar a primeira dose. Então, é isso que você precisa fazer, concentrar nesse projeto. Você está aqui já, então você já acreditou nesse projeto. O próximo passo é manter essa chama aquecida sempre, para o quanto antes avançar da fase 1 para a fase 2, aplicar a primeira dose, em seguida imunizar 3 a 5 pacientes e finalmente 5 a 10 pacientes atendidos. Então, a depender do comprometimento, isso aqui pode ser alcançado ainda no primeiro ano, gente. A aplicação da primeira dose em 2 a 3 meses, a depender do empenho do médico, a depender, né, de algum detalhe da própria vigilância sanitária, do próprio serviço, né, se a clínica já está pronta, se não está, se ainda está montando a clínica. Mas da fase 1 para a fase 2, poucos meses. E até a fase 4, ainda no primeiro ano, para quem se empenha. Se empenhando, se comprometendo, focando em uma fase de cada vez, o resultado acontece. E lembrando que eu não cheguei aqui do dia para a noite também. Né? Imagina isso com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, a ideia, na verdade, é a gente estar sempre estudando e tendo um interesse genuíno em imunização, gostar de imunização, gostar de estudar imunização, não delegar tudo para o responsável técnico e esquecer. Né? Na verdade, quem estuda, o médico que fica inteirado de tudo que está acontecendo, né, das atualizações, dos novos lançamentos, de novas estratégias de captação, de marketing, ele continua crescendo sempre. Então a ideia aqui é essa, focar em cada uma das fases, uma tarefa por vez, e cada uma dessas fases é subdividida em uma lista de tarefas, então a gente completa uma fase para ir para a próxima fase, e assim sucessivamente, e assim o serviço vai sendo implantado e vai crescendo.